Bom dia, eu sou a Cidinha, sou médica pediatra, sou a coordenadora da Rede de Saúde para Atenção às Violências e Abuso Sexual de Santo André, que já existe há 16 anos, né, e é uma integração com todas as secretarias do município e os serviços conveniados. Então, essa rede tem por objetivo dar assistências a todas as violências, em todas as faixas etárias e gêneros. E uma dessas violências é o abuso sexual com relação à criança e adolescente. Então, nós temos um ambulatório especializado, uma equipe multiprofissional para atender todas as vítimas de violência sexual, não só crianças e adolescentes, adultos e idosos também, de todos os gêneros. Então, respondendo à pergunta do Marcelo, acho que se complementam, né? A partir do momento que um profissional da saúde, da educação, do serviço social ou qualquer profissional identifica uma violência com relação à criança e adolescente, nesse momento já foi dado o start, já foi ligado o botão, já desencadeou a rede. Então, a gente tem diversas medidas que devem ser tomadas. Então, a criança chega lá no pronto-socorro à noite, tem que ser feito a notificação compulsória, né, avaliar a situação dessa criança, a situação clínica, psicológica e social. Então, essa criança, se ela retornar hoje para a residência, ela corre risco, né, ou não? Se essa criança corre risco, o Conselho Tutelar deve ir imediatamente no local para que as medidas protetivas sejam aplicadas. Se ela não tem um risco iminente, falando de abuso sexual, ela é abusada cronicamente pelo pai, pelo padrasto, por alguém, entendeu? E essa mãe confere proteção a essa criança, ela pode perfeitamente ir no dia seguinte no ambulatório de violência sexual e nós vamos dar todo o atendimento que ela precisa. Então, eu sei que é uma situação de estresse também, sou plantonista de pronto-socorro, à noite acontece a violência, todo mundo se desespera, todo mundo quer resolver, mas a gente tem passos a seguir. Né? Então, encaminha a criança para o ambulatório, lá é porta aberta, né? Pode ser livre demanda, pode ser encaminhado pela saúde, pela educação, as escolas encaminham bastante, e nós vamos dar o prosseguimento ao atendimento que essa vítima necessita. Com relação à pergunta à faixa etária, né, o Código Penal brasileiro diz que aquela pessoa que não completou 14 anos de idade é considerada vulnerável. Teoricamente, não se pode ter relação sexual com quem não completou 14 anos ainda. Né? Então, o Código Penal entende que essa pessoa é imatura, essa pessoa de qualquer idade, de qualquer sexo. Ela é imatura, ela não tem ainda discernimento para decidir sequer se pode métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis. Então, a princípio, ter relação com quem não fez 14 anos chama-se estupro. Isso é o que diz o Código Penal. Mas a gente tem que avaliar a situação, porque tem a parte ética da questão. A gente sabe que a atividade sexual dos nossos adolescentes, elas se iniciam cada vez mais cedo. Aqui no Brasil, a média de início de atividade sexual é aos 14 anos, ou seja, a média. Muitos iniciam antes dessa faixa etária. E nem sempre é violência. São casais de namorados que se amam, se adoram e se respeitam, porque isso também existe, graças a Deus. Né? Então, a gente tem que avaliar a situação. Né? Então, tem que ver o caso, conversar com a pessoa, entender o contexto para saber se houve ou não violência sexual, se houve ou não sedução, se essa pessoa está numa situação de ameaça, de coação, para entender se o relacionamento de quem não fez 14 anos é ou não é uma violência. Sobre os adolescentes, né? Oi? Não, existe dentro da família um hábito que pode ser aceito pelo que está abusando, não aceito pela vítima, mas ela é considerada uma pessoa que não vai poder dar opinião, não vai interromper, etc. E tal. Aquele tipo de situação pode aumentar, por exemplo, com outros filhos dentro de uma família numerosa. Né? Há casos, por exemplo, de pais que abusaram de 7 filhas. Depois abusou
de uma das filhas, ele teve fez 2 filhos nessa filha. Então, ele era avô, né, ao mesmo tempo. E quando a menina percebeu que ele iria abusar de uma dessas netas, seria entre aspas, quando a menininha estava com 8 anos, já estava atraente para ele, aí ela resolveu fazer a denúncia, porque era uma coisa assim, eu falo transgeracional, que acontecia de geração, várias, né, idades ali, que ninguém tinha interesse de... O segredo era mantido, a mãe era considerada cúmplice, porque ela ajudava a segurar as filhas para ele abusar. Ele torturava essas filhas com trabalho, com violência física, mas aí, quando ela se viu na posição de mãe, que iria perder a filha também para a mesma história, né? Ela se encheu de coragem e denunciou. E ele foi condenado por todos os crimes a 50 anos. Ele cumpre pena ainda. Mas essa moça, ela escreveu um livro, chama Labirintos do Incesto. É um livro que está esgotado, mas se você conseguir alguma informação, é na USP, na psicologia da USP. Tá? Ela chama Fabiana... eu vou ficar te devendo. Depois você me dá seu telefone, não me lembro agora do sobrenome. Mas Labirintos do Incesto é um livro bem assim recomendado para esse tipo de abuso. Tem uma outra questão, me fugiu o seu nome, perdão. Zenaide. A Zenaide perguntou sobre a questão da gente... Como é que a gente fala com as crianças sobre sexualidade quando começa a falar? Até porque ela levanta e fala, eu tenho uma ansiedade, uma angústia, né? Porque muitas crianças de 2, 3 anos são abusadas. Como é que a gente faz com isso? Eu penso que é o seguinte, não tem fórmula... Primeira coisa, não tem fórmula mágica. Segundo, a gente não pode sair daqui nem viver debaixo dessa angústia, ou seja, a gente viver comunitariamente, viver em família, viver em sociedade, sempre na expectativa de que o mal acontecerá. Quer dizer, é uma questão de equilíbrio. Não é nem superestimar o mal que acontece, tipo, está acontecendo toda hora, nem achar o seguinte, não vai acontecer. Não, ele é presente, ele está presente, e aí o que a gente pode fazer? Acho que tem algumas coisas que são práticas. Primeiro, aquilo que eu estava dizendo. Quando começar a falar, quando a criança perguntar, e vou dizer para vocês, as crianças perguntam, vocês sabem disso. Aliás, para a gente compreender melhor as crianças e os adolescentes, esse é um exercício diário que eu faço. Eu tenho filhas adolescentes. Quando eu estou com dificuldade de compreender o que elas estão fazendo, o que elas estão dizendo e tal, eu vira e mexe, eu me pego pensando assim, falo assim, como é que eu pensava mesmo quando eu era adolescente? Como é que eu reagia mesmo quando eu era adolescente? Adolescente tem aquela onipotência, adolescente tem aquela coisa da onisciência, acha que sabe tudo, acha que resolve tudo, acha que a vida não vai acabar nunca, enfim. Mas o fato é a gente compreender a adolescência e a gente encontrar elementos... Falando agora de adolescentes, sobre sexualidade, a gente encontrar elementos que nos aproximem, por exemplo, dos nossos filhos adolescentes. Interesses em comum. São esses interesses em comum que abrem portas para a gente fortalecer o diálogo. Eu me lembro do meu pai, por exemplo, em sua sabedoria, como é que meu pai conversou comigo, por exemplo, sobre as questões ligadas à sexualidade. Meu pai sabia que eu gostava muito de jogar basquete. Tinha 2 coisas que eu gostava. Na época não tinha PlayStation, videogame e tal. Eu gostava de futebol de botão. Eu sou do tempo do futebol de botão, gente. Eu jogava futebol de botão e jogava basquete. O meu pai, em toda a correria dele, nas loucuras dele, o que ele fazia? Ele me convidava pelo menos uma vez por semana. Escuta, filho, vamos jogar botão? E foi jogando botão, por exemplo, que foi a primeira vez que eu perguntei sobre sexo para o meu pai, porque a gente teve uma conversa. Foi jogando basquete que eu contei para ele da minha primeira namorada e tal. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, o segredo não está na forma, não existe uma fórmula pronta. Para mim, o segredo está onde? O segredo está nas relações de confiança, de afeto, de ternura que a gente constrói com os nossos filhos e que a gente constrói com os nossos alunos, com os nossos educandos.
É essa relação amorosa que faz com que haja espaço para que, se alguém está em dúvida sobre questões da sexualidade, nos pergunte. Ou, se alguém está sendo vítima de abuso, como profissionais, possa contar para nós. Então, assim, quando perguntar, se não perguntar, desde a infância, construir desde pequenininho, construir uma relação de proximidade. E construir uma relação mesmo pequenininho, falar, olha, se alguém quiser colocar a mão aqui no seu corpo, tal, você conta para a mamãe. Aqui não é local, aqui nas partes genitais, não é local de nenhum adulto ficar querendo tirar sua roupa, nem de ninguém tirar foto de você sem roupa e tal. São dicas práticas que você vai fazendo. Mas o segredo está na boa relação, seja entre pais, porque é na família, fundamentalmente, que essas coisas acontecem, seja entre pais, seja entre educadores, seja entre profissionais da saúde, enfim, são nessas relações que a gente constrói essa nossa rede de proteção das nossas crianças e adolescentes. Da situação de rua. Acho que você perguntou um pouco o que é feito, né, quando são os meninos e meninas que estão em situação. Uma das perguntas foi essa, né? Se existe algum trabalho. Eu vou dar um exemplo assim da ótica social, mas depois vou me atrever até a falar que a saúde também tem algumas ações. Gente, os meninos que estão em situação de rua, seja fazendo malabares em semáforo, seja o rodinho, né, enfim, que é o que a gente mais vê, não dá para a gente nessa lógica de assim, lógico que nenhum de nós queremos que eles estivessem nessa situação, estivessem nas ruas, mas não dá para você simplesmente pegar lá e falar, olha, você não vai ficar aqui, arrastar e tirar. Então é um trabalho muito, acho que falando ainda de relações, de vínculos, no sentido de se construir vínculos, de conhecer a realidade deles, porque às vezes você está lá há muito tempo, eles te falam o nome errado, idade errada, então assim, estar presente, estar nos vínculos, é que você vai construindo outras possibilidades, né? Até que com o tempo você consegue, às vezes, o primeiro nome desse menino e o bairro que ele mora. Eu vejo os educadores sociais também, assim, a hora que eles conseguem vincular, pensar em encaminhamentos e levar eles, às vezes, para outras questões, seja esporte, lazer, cultura. Eu vejo eles fazendo, os educadores, às vezes, o Cine Beco, então está fazendo lá o cinema lá no Beco, levando eles, às vezes, para jogar futebol, e na partida de futebol você vai trabalhando cuidados e outras questões. Então é um trabalho assim muito contínuo e que você não tem aquele resultado de imediato. Então, na ótica da área social, é no sentido de você construir com eles outras possibilidades, de ver o que essa rua significa para ele, o porquê que ele está lá. Porque se a gente for querer competir com o financeiro, gente, não há bolsas ou benefícios sociais que vai cobrir isso. Acho que quando eles falaram da prevenção de ações aí no sentido dessa abordagem de rua, gente, a gente já presenciou no semáforo o menino ganhando R$100 de uma pessoa na hora. Assim, ele para no carro, dá R$100. Quem vai competir com isso? Né? Então, quem que vai competir com isso? A gente está quase que a gente está indo para lá também. Né? A gente fala assim, poxa vida, né? a gente vai virar concorrente. Então, no sentido assim, precisa uma campanha muito forte de conscientização com essas pessoas que acham que estão ajudando, ou elas dão porque elas acham que estão ajudando porque tem medo, às vezes, né? Mas ninguém vai dar assim, né? Fala assim, que se vocês me verem dando dinheiro é porque eu estou sendo assaltada. Porque, assim, na realidade, eu estou me dando pela ameaça e não pela situação. Então, é um trabalho muito contínuo. Mas, falando na ótica da saúde, tem um trabalho também de redução de danos, né? Que eu acho que a Cidinha até pode complementar um pouco. A saúde tem esse trabalho, né, esse programa que se chama Redução de Danos, que, entre outros objetivos, tem esse de abordar crianças e adolescentes, tentar levá-las de volta a casa e dar um novo rumo para ela. E é importante saber que essa criança só está no farol porque o ambiente familiar é hostil, que se fosse agradável ela estaria em casa. Se os direitos dessa criança estivessem sendo respeitados, ela não estaria no semáforo. Então, eu acho que é uma questão muito complexa, mas que precisa, sim, ser discutida. Respondendo àquela outra pergunta que você ficou em dúvida com relação à idade, eu acho que faltou enfatizar a definição de abuso sexual. Então, abuso sexual é definido como qualquer ato praticado contra a vontade da vítima ou por sedução, e aí a definição não especifica a idade, é qualquer idade, né? Com contato direto ou não, contato físico ou não, que tenha por objetivo a satisfação sexual do agressor, da vítima ou de terceiros. Então, qualquer pessoa, com qualquer idade, qualquer sexo, que se recuse ou que seja seduzida a praticar
relação sexual, chama-se estupro. Tá? Então, independente da faixa etária. Então, aquela menina de 12 anos que foi seduzida por uma pessoa de qualquer idade, chama-se estupro. Um casal de namorado que tem 13 anos e que foram ao médico, foram ao ebiatra, pegar orientações de métodos contraceptivos, que tem o conhecimento da família, que tem todo um amparo emocional, isso, no meu ponto de vista, não é violência. Então, eu acho que tem que ter discernimento. Tá? Então, a pessoa que tem relação sexual com outra, porque ela é obrigada, ela é ameaçada, ela é agredida ou simplesmente seduzida, isso se chama estupro. Um exemplo para você entender. A coisa mais fácil que tem é seduzir uma adolescente, e o menino também, uma adolescente a ter relação sexual com um homem mais velho. Então, hoje em dia, a gente sabe que nos grupos de adolescentes, nas turmas, nos bandos, né, se sobressai aquele que é mais pop. E tem diversas maneiras de ser popular. Uma delas é ter um ficante de maior idade. Então, imagina uma menina de 16 anos que tem um ficante de 29. Ela vai ser super popular no meio social dela, até que a ficha cai e ela entende que ela está sendo usada como objeto sexual dessa pessoa de 29 anos. Então, é muito fácil convencer, seduzir uma adolescente ou um adolescente a permitir que tenha relação sexual. Isso também é estupro. Entendeu agora? Deu para clarear? A gente pode conversar depois, se você quiser. Só tirando a dúvida, respondendo a pergunta da conselheira tutelar, indo de encontro a essa questão do centro integrado, está até conversando aqui com o deputado, inclusive ele tem até uma propositura de que isso seja implantado no estado de São Paulo inteiro. E esse levante, ele é interessante, essa preocupação. Inclusive, tanto que essa implantação que a gente está discutindo, esse projeto de lei que nós já apresentamos, e temos um compromisso aqui, viu, doutora Cidinha, com o prefeito, nós temos uma conversa avançada com o prefeito, temos uma conversa bem avançada com o secretário de Saúde, o Márcio Chaves, mas não é nada a goela abaixo, é uma coisa conversada. Por isso que nós, no encerramento, depois todos vocês vão receber um e-mail, vão receber um comunicado para fazer parte do grupo de trabalho Os Defensores, para que essa discussão, não só essa do Centro Integrado, mas todas as discussões que nós vamos fazer a nível de cidade, vai passar por esse grupo de trabalho. E aí nós vamos apresentar os projetos de lei na Câmara em concordância, não só com a vontade de um vereador ou de um legislador, mas com um olhar técnico, com um olhar do pessoal que está na ponta, que está fazendo o trabalho de atendimento, de proteção, o pessoal que está fazendo o atendimento no Conselho Tutelar, ou seja, uma política pública integrada e em consenso com todos os setores, da educação, da assistência, da saúde. Então, esse olhar da estigmatização para o centro de referência será uma das pautas que a gente precisa debater, e com certeza o Conselho Tutelar vai poder dar sua contribuição, todos nós aqui, os alunos, os professores, o pessoal da saúde, e é uma preocupação nossa também, mas é uma construção coletiva. Tá? A erotização. Então, a erotização ela pode começar a ser incentivada ou não na família, né? E aí fica a cargo dos valores familiares, por exemplo, selecionar os programas que seus filhos vão assistir, né? Porque a criança que tem livre acesso à TV, a todos os programas, e também à internet, ela pode começar a adquirir hábitos fora da sua faixa etária. E, desde pequenininha, começar a querer imitar essas danças, essas situações mais erotizadas, vestir roupas inadequadas, como ela vê na TV. Então, eu acho que a erotização ela pode ser favorecida pela família. E aí, acho que o lembrete é discutir com essas famílias, né, ou com os pais que estão achando que isso está ocorrendo na sua casa,
o quanto que pode ser para uma criança, ela pode ser levada a ser confundida com uma criança mais velha e receber propostas, né, nesses bailes ou nessas danças onde ela quer ir. E também se há um consentimento dos pais que elas participem de coisas além da sua idade, né? Pessoal, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, a todas as escolas que nos enviaram, os alunos, os munícipes, os professores. Gostaria de agradecer e a gente vai dar continuidade e vocês vão fazer parte desse grande grupo que se chama Os Defensores. Fala para a pessoa do seu lado aí. Você vai fazer parte dos defensores. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Valeu.